Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina. Os justos florescem sobre a face da terra e os ímpios perecem. Assim como o Senhor nos ensina, antes daquele grande dia, o Senhor nos diz que antes da ceifa final haveria separação do joio do trigo, porque a palavra diz: mas não semeamos somente a semente boa, e queremos que, quer que arranquemos o joio, e o Senhor disse: quando o homem estava dormindo, o inimigo veio e semeou a semente má, mas aguarde amadurecer, porque na verdade, se arrancar o trigo antes de amadurecer, o joio vem junto. Por isso, quando o trigo amadurecer, então juntarei no meu celeiro, assim nos diz o Senhor, e o joio amarrado em feixes, aonde a sua palha depois, depois a sua palha seca é lançada no fogo, onde o fogo não a consome e também não se apaga. Assim a palavra nos diz. O trigo haverá júbilo, aquele que o Senhor nos ensina, que aqueles que permanecem segundo ele, não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vou preparar um lugar àqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita. Meditai na palavra de dia e de noite, vigiai e orai sem cessar em espírito e em verdade. Louvai e bendizei ao Senhor, porque bem-aventurado aqueles que quando louvam e bendigam ao Senhor, tanto em palavras como em atitudes. O Senhor é aquele que quebra toda a força do mal, aonde devemos sempre ser fortalecidos no Senhor e aborrecer constantemente toda maledicência, porque fiel e verdadeiro é aquele que nos sustém, que nos ajuda e não tosqueneja. Por isso, sejais sempre ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, sabedoria, unção, gerada no seio do Pai antes das primeiras obras dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, e o enviado, o Messias, o Verbo que se fez carne, era Deus e estava com Deus, fez grandiosos feitos e poderosos, e assim continua a operar, porque o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Esteve morto, passou pela morte e cruz. O Pai o justificou ao terceiro dia, fez suas aparições há cerca de 40 dias. É aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai. E ele vos enviará, vos batizará com Espírito e com fogo, em meu nome. Aqueles que creem e perseveram dia após dia farão as mesmas obras, obras maiores, porque além do advogado, nós temos um juiz que está acima de todos, de pé como quem pisa uva nos lagares, aquele que já dizia: ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.